pessoal, eu sou a médica veterinária Daniele Figueiredo. Vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o bem-estar animal, mas antes de qualquer coisa, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho antes que vocês esqueçam, porque aqui a gente vai dar muita dica bacana, tá? E vamos falar de quem a gente mais gosta, né? Que são os nossos bichinhos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 liberdades do bem-estar animal. O bem-estar animal, o princípio de bem-estar animal, ele está baseado em 5 pilares. O animal tem que estar livre de fome e sede, ele tem que, não pode sofrer injúria, estresse, ele tem que ser capaz de expressar a sua atividade natural. Os cães, por exemplo, eles vivem em matilha, então a gente tem que entender qual é o comportamento de uma matilha na natureza e a gente mimetizar isso de uma forma doméstica, né? Dentro de casa. Por exemplo, vocês têm um cãozinho que não seja um SRD, mas que ele tem algumas características que a gente coloca dentro de grupos da sinofilia. Depois eu explico melhor como é que funciona essa situação dos grupos para vocês entenderem. Mas vamos supor que a gente tenha um grupo de cães que sejam cães terriers. São cães que basicamente são de caça. Então, o proprietário liga pra gente: doutora, eu tenho um Yorkshire Terrier. Um Yorkshirezinho, aquele cãozinho peludinho, bonitinho, com as orelhinhas em pé, que o pessoal bota lá assim, uma graça. E ele tá cavando a minha parede. Ele tá cavando buraco na minha casa, ele tá destruindo as minhas coisas. Eu falo: parabéns, você tem um cão terrier. O cão terrier, ele não é um cão de companhia. Então, na verdade, ele está expressando a liberdade dele. A essência dele, ele está expressando. E o que a gente faz? A gente briga. A gente provoca uma dúvida na cabeça do animal e fala assim: tudo bem, eu nasci para ser caçador e ela tá brigando comigo, o que eu tenho que fazer? O cão acaba ficando sem entender o que está acontecendo e você acaba tendo um animal que tenha comportamentos indesejados dentro da sua casa. Então a gente, quando trabalha com a parte de bem-estar animal, a parte de comportamento animal, a gente tenta sanar aparar todas essas arestas. As pessoas muitas vezes adquirem um animal ou adotam um animal sem saber o que está levando para casa. Então a falta de conhecimento muitas vezes implica numa série de devoluções desses animais. O grande índice que nós temos de animais que são devolvidos dos seus lares, eu percebo dentro da clínica que são animais que a pessoa, quando adquiriu, não tinha ideia do que estava adquirindo. Posso contar um caso? Alguns anos atrás eu tive um paciente que era um pastor de Shetland. O pastor de Shetland, ele parece um collie, aquele cachorrinho do filme Lassie, só que pequenininho. Estão ajudando a gente, né? O pessoal da obra do vizinho podia dar um tempo. E eles tinham um filhinho pequeno, tipo de 2 para 3 anos, e eles chegaram ao consultório falando: doutor, eu quero dar o meu cachorro. Eu falei: mas por que você quer dar o seu cachorro? Porque ele morde o meu filho. E a criança estava junto. Eu não vi a criança mordida. Falei: tudo bem. A criança não está mordida, não tem nenhum acidente grave. Me explica melhor essa condição. Ah, doutora, quando o meu filho anda, ele fica mordendo a perna do meu filho. Aí eu fiz uma pergunta: ele machuca o seu filho? Não, mas ele pode machucar. Eu falei: parabéns. Você tem um verdadeiro pastor de Shetland na sua casa. Ele está pastoreando o seu filho. Ele está ensinando o seu filho. Ele está direcionando o seu filho para onde ele deve ir. Então, eu evitei que aquele animal fosse devolvido naquele momento. Os proprietários entenderam e passaram até a recompensar o cão por isso. Porque ele estava fazendo, na verdade, um bom. Que tipo de trabalho esses cães têm aptidão? Cães de matilha do tipo primitivo, tanto pode ser um Lulu da Pomerânia, quanto um Husky siberiano ou um Akita. Eles são considerados cães do grupo 5, são cães Spitz e do tipo primitivo. São cães que vivem em matilha. Mesmo caso do Yorkshire. Você pega um Luluzinho da Pomerânia, que o nome correto é Spitz alemão, você bota dentro da sua casa e você não quer que ele tenha características de companhia.
Quando, na verdade, ele monta uma matilha naquela cabecinha dele pequenininha, porque a cabecinha é bem pequenininha, ele monta a matilha dele naquela cabeça e ele vai trabalhar dentro daquele apartamento de 70 metros quadrados, ele vai trabalhar como aquilo ali fosse a matilha dele. Então, ele vai começar a liderar de um lado, a marcar território do outro, a comer as próprias fezes, ou espalhar as fezes em locais onde há disputa de território. E aí, o que você faz? Briga, dá uma meia dúzia de chinelada, porque na minha época tinha o chinelo voador, né? Hoje em dia tudo geração mimimi, não pode bater, né? Mas assim, às vezes o chinelo voava, ele tem asa, né? E o cão vai entender o que está acontecendo. Nossa, eu nasci para aquilo, essa casa aqui é minha matilha, a dona fulana é minha fêmea alfa. Ele acha que a dona é a fêmea alfa da matilha dele e que as crianças são os futuros os futuros desafiadores dele. Então ele vai disputar território com as crianças por uma questão de afirmação de matilha. Ele é o líder da matilha. Então isso tudo acontece, gente, no mundo canino. Isso acontece com muita frequência. Um cão de companhia, ele tem características de estar junto com a sua família, de realmente te fazer companhia sem nenhuma dessas outras aptidões. Ou seja, de caça, de formação de matilha, é claro que ele precisa de um líder, mas ele vai ter a liderança, ele vai ser liderado com mais facilidade. Ele é um cão que tem um temperamento um pouco mais submisso, né? A tendência é que realmente ele não vai disputar e que ele vai interagir. É o conceito que a gente usa hoje de família multi-espécie. Eu acho muito justo que a gente pudesse tirar a licença cão-ternidade e gaternidade. Porque o bichinho da gente fica doente, só a gente sabe o quanto que a gente depende das pessoas, a gente não tem horário de visita, chegou um filhotinho na sua casa, você vai adquirir o filhote quando você entra de férias, então você não vai aproveitar basicamente nada daquele animal. Você tirar um final de faltar um dia no seu trabalho, como é que você justifica a falta? Que o seu cachorro estava vomitando, que estava evacuando, com diarreia, que estava com febre, que você teve que levar ele ao veterinário. E o que as pessoas fazem? Ou elas faltam, se elas realmente amam aquele bichinho e se falam, não, primeiro o meu animal, depois o meu emprego. Então, galera, no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre os grupos da sinofilia, tá? São 11 grupos, a gente vai falar um por um. E se vocês gostaram, dá um like, comenta. Não esqueçam de se inscrever e de ativar o sininho. Beijo animal pra vocês! Beijo animal pra vocês! Pega tota! Tota! Tututo! Domênico! Ufo! Tufinho! Vem fazer monstro! Vem fazer monstro, Tufo! Fala como faz monstro pra eles! Vem aqui, faz monstro, Tufo! Faz monstro, mamãe, faz monstro. Faz monstro da mamãe. Monstro. Pronto, chega, já fez monstro.